Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo que nós estamos realizando do livro, da obra O Caminho dos Justos, do Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. E hoje nós vamos dar início à introdução da obra feita pelo autor. Afirma o autor: não escrevi esse livro para ensinar algo novo, mas sim para lembrar assuntos já conhecidos e até evidentes para a maioria das pessoas, e que nem sequer despertam dúvidas. Mas, por serem do conhecimento de todos, seu esquecimento ou negligência é bastante frequente. Portanto, os benefícios a serem extraídos desta obra não advêm de uma simples leitura, pois, ao terminá-la, é possível que o leitor conclua pouco ter aprendido. Os seus benefícios virão, porém, de sua revisão e de seu estudo persistente, através do qual ser-lhe-ão lembrados temas que, por sua natureza, as pessoas costumam esquecer e o farão ter em mente deveres dos quais tende a descuidar. Muito bem, sobre essa primeira parte, eu tomei a liberdade de fazer alguns comentários, né? Então, ao longo da leitura que a gente for realizar, eu vou também compartilhar com vocês alguns comentários sobre cada parte do texto lido, para que você também tenha aí uma maior facilidade de compreensão em relação àquilo que o autor está falando. De fato, o texto ele possui uma certa densidade, então talvez um comentário usando, né, termos e palavras um pouco mais simples possa ajudar você a ter uma compreensão melhor daquilo que o Rabbi Moshe Chaim Luzzatto está querendo dizer, está compartilhando com a gente. Então, em relação a essa primeira parte, o ensinamento, vamos dizer assim, prático, é sobre a importância da revisão e do estudo contínuo dos temas já conhecidos. O Ramchal, ele captura uma verdade universal sobre o aprendizado e a obtenção da sabedoria. E qual é? É que nem sempre aquilo que é novo é o mais útil. Às vezes, o valor está em reexaminar e internalizar conceitos já conhecidos. Algo especialmente relevante no estudo da Torá, algo que realmente é muito importante no estudo, né, da verdadeira espiritualidade, onde o estudo persistente e a revisão são altamente valorizados e, sem dúvida nenhuma, nos ajuda a internalizar ainda mais os conceitos aprendidos. Dessa forma, essa obra, O Caminho dos Justos, serve como um lembrete consciente de que deveres e conhecimentos que, apesar de serem familiares, eles também são frequentemente esquecidos ou negligenciados na nossa vida cotidiana. Em outras palavras, o livro ele age como um espelho da alma, refletindo de volta o que já sabemos, mas tendemos a esquecer. E é interessante, sabe, que numa sociedade e numa geração como a nossa, que muitas vezes valoriza a novidade e a inovação, esse tipo de trabalho, né, esse tipo de obra, esse livro, O Caminho dos Justos, nos chama de volta à sabedoria do Criador, à sabedoria eterna e aos fundamentos espirituais. Algo que para nós, alunos de Torá, é algo crucial, fundamental. O autor continua: uma análise das atitudes comportamentais mostrará que a maioria das pessoas dotadas de elevada inteligência e mente perspicaz direciona seus pensamentos, preferencialmente, para as sutilezas do conhecimento e análises especulativas sobre temas que estejam no âmbito do seu interesse natural. Alguns voltam todo o seu empenho para o estudo da criação e da natureza, outros dedicam sua atenção à astronomia e à matemática, enquanto outros ainda têm interesse nas artes. Existem também aqueles que procuram se aprofundar nos estudos de questões sagradas, no estudo, né, da Torá. Alguns se ocupam de discussões alárricas, né, as regras, as leis. Outros com o Midrash,
e outras com questões jurídicas. Há muito poucos, entretanto, que dedicam o seu pensamento e seu estudo para o aperfeiçoamento do serviço divino, amor e temor ao Criador. Sua ligação pessoal com o Criador e todos os demais aspectos da revelação espiritual. Isto não por considerarem tal conhecimento desnecessário, porque, se questionados a respeito, todos sustentarão que se trata de assunto de tal importância que não poderá ser considerado verdadeiramente sábio quem não estiver adequada e claramente versado nesse tipo de conhecimento. Muito bem, sobre essa segunda parte, então, o texto ele observa uma inclinação humana interessante, que é a tendência de pessoas intelectualmente dotadas de se concentrarem em áreas específicas do conhecimento, frequentemente negligenciando o aspecto espiritual ou moral da vida. Embora o domínio de certas disciplinas seja necessário para o avanço humano, sem dúvida nenhuma, é importante, ele muitas vezes vem à custa do do desenvolvimento espiritual mais equilibrado. Ou seja, no esforço de ter um domínio de uma disciplina específica, como matemática, ciência, física, biologia, o que quer que seja, muitas vezes o preço que acaba se pagando por demasiada especialização ou demasiado foco é, muitas vezes, uma falha no desenvolvimento espiritual da pessoa. Então, por exemplo, imagina um cientista brilhante que dedica toda a sua vida ao estudo das estrelas, chegando a descobertas inovadoras em astrofísica, por exemplo. No entanto, essa mesma pessoa pode ter pouco ou nenhum entendimento sobre como aplicar os princípios do amor e do temor ao Criador na sua própria vida. Algo que certamente é muito mais importante do que qualquer outro estudo. Na verdade, é dito, a gente lê nos escritos do rei Salomão, que o princípio da sabedoria é o temor ao Criador. Ou seja, a maior sabedoria de todas, e eu diria que inclusive a verdadeira sabedoria reside nisso, na pessoa se dedicar a desenvolver um temor pelo Criador. Muito bem. Continuando a leitura aqui do livro. A falha em não dedicar mais atenção a esse tema provém do fato de lhes parecer tudo tão evidente e óbvio que não veem necessidade de desperdiçar mais tempo com tais questões. Resulta daí que o estudo e a leitura de trabalhos desta natureza têm sido relegados àqueles considerados menos esclarecidos e até possuidores de uma inteligência um tanto quanto limitada. Só estes últimos poderão ser vistos imersos constantemente no estudo da santidade. Então, sobre isso, o que a gente pode dizer é o seguinte: muitas pessoas, especialmente aquelas dotadas de elevada inteligência, tendem a negligenciar o estudo da espiritualidade, o estudo da Torá, e também da moralidade que vem desse estudo. Porque esses temas, para essas pessoas, lhe parecem óbvios, ou evidentes. E isso reflete, amigos, o quê? Uma forma de arrogância intelectual, onde a busca por conhecimentos mais complexos ou ainda sofisticados, ofusca o entendimento de que os fundamentos espirituais também requerem estudo e estudo sério. Um exemplo prático disso, poderia ser, por exemplo, um acadêmico, conhecedor, por exemplo, e até muito respeitado, devido ao seu conhecimento no campo, da ética, mas que na prática ele não coloca nada. Ele não coloca nada disso em prática. Ele não coloca em prática as virtudes básicas
que ele mesmo prega, né? Como, por exemplo, honestidade ou compaixão, né? Ou seja, a pessoa tem uma alta graduação, né, nesse tipo de estudo, no entanto, na vida dele, no dia a dia, ele não pratica nada disso. Por quê? Muitas vezes porque, pelo fato dele achar que ele já sabe tudo, né, tudo que pode saber sobre moralidade, né, ele acredita que ele já tem total conhecimento, ele não vê a necessidade de estudar ou praticar ainda mais. Por outro lado, uma pessoa com menos educação formal, mas que se dedica ao estudo da Torá, da santidade, e aplica esses princípios em sua vida cotidiana, poderia ser considerada uma pessoa mais sábia, em um sentido espiritual, né, e moral. Portanto, amigos, aqui é importante, sabe, a gente deixar muito claro que a sabedoria não é uma questão de intelecto ou conhecimento especializado, mas envolve principalmente o entendimento e uma prática consciente dos princípios espirituais e morais fundamentais existentes na Torá. Muito bem. Ramchal continua dizendo: em função disso, aqueles que mantêm uma conduta santificada são muitas vezes consideradas pessoas ignorantes. Tais circunstâncias acarretam péssimas consequências, tanto aqueles que são dotados de sabedoria como aqueles que dela são desprovidos, causando a ambos uma carência da verdadeira santidade, tornando-a extremamente rara, né? Tornando essa coisa chamada santidade algo raro. Ela falta aos espertos, né, às pessoas mais inteligentes, devido à sua limitada consideração, e aos tolos, né, a pessoa que tem uma deficiência intelectual, né, uma deficiência no que diz respeito à inteligência, à capacidade de memorização, de entendimento e etc., em razão da sua limitada compreensão. O resultado é que a santidade é interpretada pela maioria como o hábito da recitação contínua, sabe, de orações, de rezas, de salmos, longas confissões, penosos jejuns e banhos purificadores, sendo todos estes procedimentos incompatíveis com um raciocínio lógico e difíceis de ser aceitos como um comportamento normal. Então, o que o Ramchal está querendo ensinar aqui para a gente? Aqui, o Ramchal, ele aborda esse preconceito, essa estigmatização das pessoas dedicadas ao estudo da Torá, né, como sendo pessoas ignorantes. Né, e contrasta isso com aqueles que são considerados sábios, mas que negligenciam aspectos espirituais. E isso, aqui está importante, ó. Isso cria o quê? Uma falsa dicotomia, onde a santidade é vista tanto como algo impossível de alcançar, né, inalcançável, para aqueles que são intelectuais, quanto como superficial, pelos que a praticam sem o devido entendimento. E como resultado, a verdadeira noção de santidade acaba se tornando algo raro e, infelizmente, mal compreendido. Então, um exemplo disso. Eu sempre vou tentar trazer exemplos que esclareçam o conceito ensinado pelo Ramchal, tá bom? Então, o exemplo prático disso pode ser, por exemplo, a forma como alguns encaram as próprias práticas espirituais. Por exemplo, né, a gente está se aproximando de Yom Kippur. Em Yom Kippur, a gente, né, costuma fazer um jejum de 25 horas. Né? Isso é uma prática espiritual. O ato de jejum em Yom Kippur, ele pode ser visto por alguns como mero ritualismo sem sentido, enquanto outros podem praticá-lo sem refletir profundamente sobre o seu propósito espiritual e moral. Em ambos os casos, o verdadeiro significado e valor dessa conexão espiritual podem, né, infelizmente, serem perdidos. Muito bem. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje, tá bom? Na próxima aula, a gente vai dar continuidade e a gente vai falar sobre a necessidade do estudo, tá bom? Então,
Então, muito obrigado pelo seu tempo, tudo de melhor sempre e Bezrat Hashem, com a ajuda do Criador, a gente se vê na nossa próxima aula, tá bom? Tchau!